Fala minhas águias, fala meus futuros federais de 2027, passando aqui para deixar para vocês nossa contribuição em parceria com o concurseiro moçoroense na sua preparação para essa prova aí que cada dia que passa vai se aproximando, né? E em plena Semana Santa nós estamos aqui para contribuir com vocês, para vocês não pararem de estudar, não passar uma semana ou vários e vários dias sem estudar para o IFRN. É muito importante você ter uma rotina de estudo. Então a gente está aqui para tentar ajudar vocês da melhor forma possível. E hoje nós estamos aqui para fazer diversas questões das provas do IFRN, né, de alguns conteúdos que nós já vimos também nas nossas aulas presenciais, tá bom? Então, a primeira questão já está na tela, que diz o seguinte, ó, sobre quadrado perfeito. Quando é que o número é quadrado perfeito, professor? A gente tem que saber identificar isso. Quando é que o número é quadrado perfeito, quando é que o número tem raiz exata, é muito importante você ter esse conhecimento. E a questão diz o seguinte, ó, o ranking da corrupção indicado no texto 1 analisou a corrupção em 176 países. Então nós temos aqui, ó, 176 países. Supondo que cada país ocupa uma posição diferente, 1, 2, 3, 4, até a posição 176. A primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e aí vai. O número de países que ocupa a posição cujo número é um quadrado perfeito é. Quando é que o número é quadrado perfeito? Quando ele é resultado de um número ao quadrado. Ou quando a raiz quadrada desse número ela é exata. Então, por exemplo, 1 ao quadrado dá igual a 1. Então, posso dizer que 1 ele é um quadrado perfeito, ele é um número quadrado. 1 tem raiz exata. Por quê? Porque ele é resultante de um número ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, o 4, o 9 também são números quadrados, porque ele é resultado de um número ao quadrado. A raiz quadrada de 9 é 3, a raiz quadrada de 4 é 2. Os números que possuem raízes exatas são números quadrados, ou quadrado perfeito. Né? Ele quer saber quantos números tem, que são quadrados perfeitos, do 1 até o 176. Né? Se você pensar, né, de uma forma melhor, você pode pensar assim, rapaz, 10 ao quadrado dá 100, né? Então nós já temos 10 quadrados perfeitos aí. 11 ao quadrado, 121. Não pode passar de 176, entendeu? 12 ao quadrado, você vai fazendo os quadrados depois do 100, né? Até chegar ao número que não passe 176. Você vai lá e marca a alternativa correta. Nas nossas aulas, eu pedi para o aluno, né, gravar pelo menos os 15 primeiros números quadrados perfeitos, as 15 primeiras raízes quadradas exatas, entendeu? Aí é muito importante o aluno saber. Vou colocar aqui para vocês lembrarem, ó. 4 ao quadrado, 16, aí. 5 ao quadrado, 25. 6 ao quadrado, 36. 7 ao quadrado, 49. 8 ao quadrado, 64. 9 ao quadrado, 81. Ao 10 ao quadrado é 100, né? Já temos 10 aqui, ó. 11 ao quadrado é 121. 12 ao quadrado é 144. Já vai mais do que 12, ó. Gabarito letra A, né? Porque você vai ter 13 ao quadrado dá 169, né? 12 ao quadrado dá 144. Ainda está menor do que 176, entendeu? Então, o número que é acima do 12 é 13, né? Aqui na alternativa. Por isso que é o gabarito literal. Se você fizer 14 ao quadrado, aí já não vai ter alternativa. Aí. Vai dar 196. Aí passa do 176, entendeu? 15 ao quadrado dá 225. Pelo menos esses aqui vocês têm que memorizar, tem que gravar, tem que aprender pro resto do seu ensino básico. Beleza? Show de bola? Então, a primeira questãozinha retirada da prova do IFRN dos anos anteriores, tá? Questãozinha falando sobre quadrado perfeito. Importante você ter esse conhecimento. Tudo bem? Vem aqui para a próxima questão, questão número 2, também retirada da prova do IFRN. Essa questão é muito importante você ter estudado esse um conteúdo, né? Um bizu que eu passei no canal do YouTube, que a gente criou até uma série lá, né? Plantão IFRN, para vocês tirarem dúvidas, né? A gente passa a lista de exercício no nosso curso. A gente junta 3, 4 aulas, né? E aí a gente passa essa lista para os alunos vão resolver e quando ele tem dúvida ele manda para a gente prepara um plantão e FRN para tirar essas dúvidas que os alunos tiveram, né, durante esse processo de resolução de exercício, né? A gente vai, resolve, faz no YouTube questões, né, para os alunos aprenderem a fazer aquelas questões que eles tiveram dúvida. E essa questão aqui que está aparecendo, né, tá lá no nosso canal no YouTube, Plantão e FRN, um bizu que ensina, né, você calcular, encontrar, né, na verdade, uma determinada quantidade de vezes que um algarismo aparece dentro do intervalo. Por exemplo, do número 1 até o número 150. Quantas vezes o número 3 aparece?
Do número 1 até o 385. Quantas vezes o número 4 aparece, entendeu? Dentro desse intervalo. Tem um jeito de fazer isso aqui sem precisar fazer de forma manualmente contando. Você pode usar esse bizu aqui que nós aprendemos e nós ensinamos para vocês na aula passada, que é o bizu do quadrado, né? Aqui nessa questão diz o seguinte: a editora da FRN publicou um livro contendo dados sobre casos de lixamento no Brasil, na numeração das páginas. Imprimiram-se 40 vezes o algarismo número 2. Ele está dizendo que o número 2 apareceu 40 vezes. Esse número, no mínimo, é composto por quantas páginas? Olha só. O número 2 apareceu 40 vezes dentro de um intervalo do número 1 até um determinado número desse aqui. Vamos supor que do número 1 até o 200. Né? Quantas vezes apareceu o número 2 do número 1 até o 200? Foram 40 vezes? Se for 40 vezes, é o gabarito. Se não for, você tem que testar outra alternativa. Né? A primeira forma que você pode fazer é essa, usando o bizu do quadrado. Né? Que está aqui, ó. Bizu do quadrado. Primeiro, você monta o quadrado com o número de linhas e colunas igual à quantidade de algarismo do último número. O último número aqui é o 200. Ó. Então, o 200 não tem 3 algarismos? Então, você monta um quadrado de 3 linhas e 3 colunas, porque o último número tem 3 algarismos. Beleza. Show de bola. O próximo passo é você colocar o número que você quer saber quantas vezes ele aparece no intervalo na diagonal principal. Número 2 você coloca aqui na diagonal principal. Aí você tem que completar aqui, ó, essas células colocando o maior algarismo possível, sendo que o número formado não passe do 200. Então, por exemplo, aqui o único os números que eu posso colocar aqui é 00, que fica 200. Se eu botar qualquer outro algarismo aí, vai passar do 200. Então, 00. Aqui o único número que eu posso colocar é 1, para poder ficar menor que 200. Você bota 2 aí, já fica 220 e alguma coisa, já não pode. Então fica 120, o maior possível é o 9, 129. Beleza? Aí aqui do mesmo jeito, eu só posso colocar o 1 aqui e o máximo que eu posso colocar aqui é o 9. Então fica 192. Beleza? O próximo passo é você eliminar os números da diagonal principal. Elimina. Qual foi o que sobrou na primeira linha? 0. O que sobrou na segunda linha? 19, 1 e o 9. Na terceira linha também o 19, 1 e o 9. O outro passo é você somar 1 em cada número que sobrou. Aqui dá 1, aqui dá 20 e aqui dá 20. No final, se soma tudo, dá 41. Isso significa o quê? Que esse número 2 ele aparece 41 vezes no intervalo de 1 a 200. Então não é a letra D. Ele está dizendo que apareceu 40 vezes o número 2. Então não é de 1 até 200. Eu vou testar do 1 até o 192. Do 1 até o 192. Que eu penso assim, se até o 200 apareceu 41 vezes, eu acho que esse 1 aqui, ó, é exatamente de onde? Desse algarismo aqui da centena. Entendeu? Esse 2 aqui na centena. Se não fosse esse 2 aí, se parasse no 199, então ele iria aparecer apenas 40 vezes. Então só pode ser esse gabarito aqui, ó. Gabarito letra C. Vou só conferir aqui com vocês, só para vocês verem. Ó. Só para vocês analisarem aqui comigo. Ó. Olha o que vai acontecer. Até o 192, né? Deixa eu colocar aqui. Ó. Já fiz o quadrado 3 por 3, né? Coloco o número 2 aqui na diagonal principal. Aí você vai completar aqui, ó. Essa primeira linha, sendo que o número não passa do 192. Aqui é impossível, né? Porque se eu colocar 00 aqui, ainda fica maior, fica 200. Essa primeira linha aqui eu elimino. Não posso contar. Entendeu? Porque qualquer número que eu colocar aqui vai passar de 200. Não pode. Aqui é o 1 e aqui é o 9. 129 está certo. Não passa de 192. Aqui é o 1 e aqui é um 9. 192. Não passa de 192. Beleza. Os números que dá aqui ó, é 20 com mais 20, 40. Então é exatamente isso mesmo que eu mostrei para vocês. Ó. Dá igual a 40. Tá, o gabarito é a letra C. Matou a questão. Beleza? A outra forma que você poderia fazer era contando manualmente. Aí, do 1 até o 99. Né? Quantas vezes o número 2 aparece? O número 2 aqui vai aparecer 20 vezes. 20 vezes. Por quê? Porque ele vai aparecer 10 vezes na unidade, 10 vezes na dezena. Entendeu? Do número 100 até o 199, né?
o número 2 também vai aparecer 20 vezes. Como assim, professor? 10 vezes na dezena, 10 vezes na unidade. Beleza? Aqui eu não conto a centena, por quê? Porque aqui, ó, na centena, o número 1 tá fixo aqui, ó. Não vai aparecer o número 2 aí, entendeu? É só o número 1. Do 100 até o 199 é só o número 1 que vai estar na centena. Então ele aparece 20 vezes. Então 20 com mais 20, 40. Ah, então é o gabarito. Qual é um desses números aqui que está nesse intervalo de 1 até 199? Aqui é esse número aqui, ó. É o 192. Beleza? 192. Porque eu penso assim, do 192 só até o 199, né? Ó, do 192 até o 199, o 2 não aparece mais nenhuma vez. Entendeu? Por isso que só sobra esse gabarito aqui, ó. Letra C. Eu faço essa suposição e essa identificação de forma rápida e direta. Beleza? Se você quer conhecer esse bizu, né, de uma forma mais detalhada, você vai ter que ir lá no meu canal do YouTube, ó. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Já se inscreve, já assiste o vídeo lá, já procura Plantão IFRN. Clicou lá, é direcionado para o vídeo e aí você tenta aprender como é que você faz esse tipo de questão, tá? São as 3 questõezinhas nesse padrão aqui. Como utilizar esse quadrado mágico, entendeu? Bem legal, para vocês aprenderem o passo a passo de uma forma melhor. Tudo bem? A nossa terceira questão diz o seguinte: a primeira Copa do Mundo ocorreu no ano de 1930. Desde então, há uma edição periódica a cada 4 anos. Então, 1930. Aí depois a próxima foi 1934. A próxima, 1938. E aí sucessivamente, né? Devido à Segunda Guerra Mundial, a competição deixou de ocorrer nos anos de 1942 e 1946. Até 2014, a quantidade de Copas que ocorreram em anos múltiplos de 5 foi quanto? Os múltiplos de 5, você sabe que são os números que terminam em 0 ou 5, né? Então, nós temos aqui, ó, o 1930, é múltiplo de 5. Quais foram os outros que são múltiplos de 5? Né? A gente tem 1938, a gente tem 1942, então não vai contar porque não teve, né? Aí 1946 também não vai contar porque não teve. Quando você chegar em 1950, aí ele é múltiplo de 5. Por quê, professor? Porque ele termina em zero. Entendeu? Termina em zero. Aí o próximo é 1954. Eu não sei se vocês perceberam, mas aqui os únicos anos que eu vou pegar que são múltiplos de 5 é aqueles que terminam em zero. Por quê, professor? Porque os outros ou vai terminar ó, em 4, em 8, em 2 e em 6. E você vai perceber que nenhum desses, né, é múltiplo de 5. Entendeu? Então é só você pegar aí no intervalo de 1930 até 2014, os que terminam com zero. Se você souber, vai lá e marca, mata a questão. Entendeu? Se não, você pode fazer aqui na humildade. 1958, você vai desconsiderar também. Aí você vai ter 1962. Aí aqui você já vai ter o quê? Ó? Você vai ter bota aqui embaixo, 1966. Aí vai ter 1970. Tá vendo? 70. Então você tem 1930, 1950, o outro 1970. Eu não sei se vocês estão percebendo o padrão aqui. Ó. Do 1930 para o 1950, nós temos aqui ó, 20 anos. Do 1950 para o 1970, mais 20 anos. Ah, então o próximo, eu não preciso nem fazer um por um. Eu aumento mais 20 anos. Véio. 1990. É o próximo ano que vai ser múltiplo de 5. Que é o próximo ano que vai terminar em zero, que vai sediar a Copa. Entendeu? O ano que vai ter a Copa. 1990. O próximo, professor, 1990, a gente vai ter mais 10 anos, dá 2000. A gente vai ter 2010, ó, o próximo. 2010. Só que ele quer até 2014, aí. 2010, o próximo é 2014. Só que não entra, por quê? Porque ele não é múltiplo de 5, né? Não é múltiplo de 5. Então, nesse intervalo aí de 1930 até 2014, nós temos quantos anos que são múltiplos de 5? 1, 2, 3, 4, 5. Gabarito, letra A de
de águia. Beleza? Quando você descobre um padrão, fica mais fácil você resolver a questão mais rápida, né? Melhor do que você fazer todos os anos, um por um, até chegar 2014. Isso leva mais tempo. Beleza? Então, gabarito letra A de águia. Show de bola? Compreendeu aí como é que funciona? Tranquilo, né? Olha aqui mais uma questãozinha. Diz o seguinte: em uma campanha contra fake news, foram confeccionados cartazes como o do texto 2 para serem distribuídos. Uma pessoa recebeu uma caixa de 30 centímetros de altura. Uma caixa de 30 centímetros de altura. Beleza. Contendo cartazes dessa campanha, abertos e empilhados. Sabendo que um cartaz tem 2 milímetros de altura. Aqui é a altura da caixa. E 2 milímetros é a altura do cartaz. Ele quer saber exatamente quantos cartazes cabe dentro. Quer ver? A quantidade de cartazes presente nessa caixa, exatamente. A quantidade de cartazes que estão presentes, né? Eu posso muito bem pegar o 30 e dividir por 2, né? Aí eu acharia 15 aqui. Só que eu não posso fazer simplesmente isso, né? Por quê? Porque aqui está em milímetro e aqui está em centímetro. Eu tenho que primeiro fazer uma transformação. Aí. Lembra da tabelinha? Maria deu caju a Mariana. Coloca o zêmeo. Maria é dama de homem careca com K. Beleza? Aí você faz a transformação. É melhor transformar centímetro para milímetro ou é melhor transformar milímetro para centímetro? É melhor transformar centímetro para milímetro, né? Então, 30 centímetros, se outro for transformar em milímetro, é só você andar uma casa para a direita. Ou seja, acrescenta só um zero. Fica 300 milímetros, tá? Então, vamos supor que a caixa aqui, ó, tenha 300 milímetros. Onde cada cartazinho desse aqui, ó, é 2 milímetros. Para saber quantos cartazes desse cabe aqui, ó, é só você pegar o 300 e dividir por 2, né? Não? Dá 150. Então, cabe 150 cartazes. Gabarito, letra D, questãozinha de unidades de medidas. Nesse caso aqui, unidade de medida de comprimento. Bem simples e básico. Beleza? Olha só outra. Para atender às suas necessidades de higiene, um hóspede gasta 200 litros de água por dia. 200 litros de água por dia. Tá assim, litros por dia. Quando instalado em um hotel de turismo. Considere que a caixa de água do hotel comporta um setor referente a notícias. Considere que a caixa de água de um hotel, né, comporta 200 metros cúbicos. Essa parte aqui não está na questão. Né? Deixa eu apagar aqui que acabou vindo na hora de copiar a questão para cá. Ó. Você veja que não tem nada a ver. Considere que a caixa de água de um hotel comporta 200 não, 20 metros cúbicos. Aqui é a capacidade da caixa d'água. Beleza? Na caixa de água. Estando completamente cheia, esse volume é no Rio de Janeiro. Estando completamente cheia, aproximadamente, esse volume é aproximadamente a suficiente para atender diariamente cerca de, né, estando completamente cheia, esse volume é no Rio de Janeiro, corresponde aproximadamente a suficiente para atender diariamente cerca de, ficou meio estranho aqui, né? Eu acho que na hora de copiar e colar essa questão, né, acabou vindo algumas partes aqui que não é dessa própria questão, mas eu acho que deu para entender a questão, né? Acho que deu para entender. Uma pessoa gasta 200 litros de água por dia, né? Por dia, uma pessoa. A caixa é de 20 metros cúbicos, né? Aí ele quer saber quantos hóspedes dava para você. é, E essa questão diz o seguinte, ó, vamos lá. Para atender às suas necessidades de higiene, um hóspede gasta 200 litros de água por dia. Gasta 200 litros por dia.
Beleza? Quando instalada em um hotel de turismo. Considere que a caixa de água de um hotel, né, comporta 200 não, 20 metros cúbicos. Estando completamente cheia, esse volume é suficiente para atender diariamente cerca de quantos hóspedes? Vamos lá. Eu penso da seguinte forma: como é 200 litros por dia, 200 litros por dia, né? Uma pessoa gasta 200 litros de cada dia, né? A caixa tem 20 metros cúbicos. Só que a gente viu na aula passada, né? Na aula anterior, no concurseiro moçoroense, sábado passado, que um metro cúbico, ele tem 1.000 litros, né? Um metro cúbico, ele possui 1.000 litros. Então, 20 mil metros cúbicos, basta você multiplicar 20 por 1.000, que você vai encontrar a quantidade de litros que tem. 20.000 litros possui a caixa. Se cada pessoa usa 200 litros, então esses 20.000 litros dá para quantas pessoas? Basta você dividir, né? Você pega o 200 mil, o 20 mil, aliás, 20 mil litros, e divide por 200 litros. Se você fizer essa divisão aqui, você vai contar 200 dividido por 2, 100. Ou seja, 100 pessoas. Dá para se hospedar nesse hotel. Beleza? Gabarito letra D de Deus. Questãozinha bem básica sobre unidades de medidas. Nesse caso aqui, unidade de medida de volume e capacidade. Certo? Olha essa outra questão aqui, ó. Questãozinha de porcentagem dessa vez, ó. Que diz o seguinte: nós não estudamos ainda porcentagem no nosso curso, mas a gente já traz aqui para vocês se preparando, né? Que é o conteúdo mais cobrado pelo IFRN durante todos esses anos. Segundo o texto 1, a Transparência Internacional cita 69% dos 176 países analisados no estudo tiveram pontuação menor que 50. 69% dos 176 países analisados no estudo tiveram pontuação menor que 50. Considerando esses dados, o número aproximado de países com pontuação maior ou igual que 50 é de quanto? Se 69%, se 69% tirou uma pontuação menor, vou até colocar aqui, ó, menor, foi menor que 50, a porcentagem restante é que tirou maior ou igual, né? Se você tem 100%, se você tem 100% e retira 69, sobra o quê? Sobra a porcentagem restante. E nesse caso aqui é 31%. Então, 31% foi maior ou igual a 50, que é justamente o que ele quer. Ó. Pontuação maior ou igual a 50. Então, eu faço 31% de 176 países. Existe um bizu muito top que eu ensino aos meus alunos, né? Quando você quer calcular uma porcentagem de um determinado valor. Como é que você faz? O bizu é esse aqui, olha aqui como é invocado. Você multiplica os dois números, o 176 e o 31, e no final você volta duas casas. É bem básico. Véio. 1 vezes 6 é 6, 1 vezes 7 é 7, e 1 vezes 1 é 1. Ele quer aproximado, né? O número, a gente já sabe que não vai dar exato. 18 vai 1, 21 com 1, 22, 3 vezes 1, 3, 5. Aí tem 6, que dá 15, vai 1. Aqui dá 4, aqui dá 5. Multipliquei, dá 5.456, só que agora eu volto duas casas. Então dá aproximadamente aí 54,56, que no caso o gabarito é a letra B. Ó. Pronto. Então nós temos 54,56, né? Países com pontuação maior ou igual a 50. Questão número 6, de porcentagem. Certo? Bizuzinho que você pode gravar. Multiplica e volta duas casas. Questão 7 diz assim: ó, o prefeito de uma determinada cidade foi condenado a 14 anos e 3 meses, beleza? De prisão, por crime de corrupção e lavagem de dinheiro. Supondo que ele cumprirá apenas um terço da pena em regime fechado, o tempo de reclusão que o prefeito permanecerá na prisão é 14 anos e 3 meses. Eu vou fazer o seguinte, para poder calcular isso aqui. 14 anos, 14 anos e 3 meses
para poder fazer esse cálculo aqui, ó, é uma questãozinha que envolve frações, né? Eu tenho que saber calcular 1/3 da pena. Qual foi a pena? A pena foi 14 anos e 3 meses. Mas como é que eu faço para calcular, professor? 1/3 de, de 14 anos e 3 meses. Como é que tá? Uma unidade está em anos e a outra está em meses. Eu quero deixar todo mundo em uma unidade só. Vou deixar todo mundo em meses. Aí depois eu vou e faço a transformação, tá? Aí eu faço o seguinte: 14 anos, ele tem quantos meses? Eu sei que um ano, a gente viu também na aula passada, né? Um ano, e vocês já sabem disso, né? Isso é lógico. Tem 12 meses. Concorda? 12 meses. A canetinha tá falhando aqui, mas vai dar certo. 12 meses. Então, 14 anos vai ter quantos meses? É só multiplicar. 14 vezes 12, certo? Quanto é 14 vezes 12, professor? 14 vezes 12 vai dar 140 mais 28. Dá 168 meses. 168 meses, né? 168 meses, mais 3 meses. Vai dar quanto? Vai dar 171. Dá 171 meses. 14 anos e 3 meses. Eu faço 1/3 de 171. Como é, professor? 1/3 de 171. O di na matemática, não sei se vocês sabem, mas é multiplicação. Faço 1 vezes 171, dá 171 e divido por 3. 171 dividido por 3. Quanto é que dá? 171 dividido por 3. Isso aqui vai dar 60 e quanto? 60 não, que aí vai passar, né? Vai dar 5. Vai dar 50. 57. Dá 57 meses. 57 meses. 57 meses. Vai ser qual alternativa? É 4 anos e 1 mês? 4 anos e 9 meses? Como é que eu faço, professor? Aí você vai pensar comigo aqui, ó. Para transformar de ano para mês, eu não multipliquei por 12, não foi? Foi ou não foi? Para transformar de anos, olha, anos para meses, eu multipliquei por 12. Fiz assim, ó, fiz vezes 12. Só que agora eu quero voltar. Então eu divido por 12. Divido por 12. Eu pego 54, 57, aliás, ó. Pego 57 e vou dividir por 12. Por 12. E aí, professor, vamos lá? Tabuada do 12, quem é que vai dar próximo de 57? Nós teremos um 4, que vai dar 48. Sobra quanto? Vai sobrar. Se eu botar um 5, dá 60, passa. Aqui vai sobrar, sabe quanto? Vai sobrar 9. Isso aqui fica em anos, 4 anos. E o resto fica em meses. Você já acaba a questão aqui mesmo. Não precisa nem fazer o resto da transformação. Né? O resto que sobra fica na unidade que já estava antes. E o quociente fica na unidade que você quer transformar. Então o gabarito correto é letra B. Matou a questão aqui. Beleza? Show de bola. Questãozinha também de unidade de medida aqui, né? No caso, unidade de medida de tempo. Beleza? Envolve um pouquinho de fração. Certo? Questãozinha muito boa. Muito interessante também. Olha, mais uma questãozinha aqui de número 8, que diz o seguinte: aí, dados apurados pelo Instituto Brasileiro de Geografia, IBGE, né? Estatística. No último trimestre de 2017, apontam que 2,3 milhões de pessoas a partir dos 60 anos usaram a internet pela primeira vez. Naquele ano, pela primeira vez naquele ano, né? E que a falta de experiência e a boa-fé fazem desse público o maior disseminador de notícias falsas nas redes sociais. Com base nas informações, a representação dessa quantidade, ou seja, 2,3 milhões de pessoas em notação científica, é de quanto? Vamos lá, 2,3 milhões em notação científica vai ser quanto? 2,3 milhões é 2 milhões e 300 mil. Você pode usar um bizu que eu ensinei na sala de aula, ou você pode escrever o 2,3 milhões, né? Dessa forma aqui, 2 milhões e 300 mil, e fazer a transformação, né? A gente sabe que em notação científica, a vírgula tem que se deslocar daqui
até chegar no 2,3. Ficar entre 2 e 3, né? Esse é o bizu, né? Por quê? Porque o número que vai ficar multiplicando 10, o fator, né? Ele tem que ser um número que fique entre 1 e 10. Menor do que 10, maior do que 1 e menor do que 10, né? Então fica 2,3 vezes 10 elevado a quanto? Eu tenho que saber quantas casinhas a vírgula andou para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como a vírgula andou 6 casas, então boto elevado a 6. Gabarito letra B. Beleza? Matou a questão. Questãozinha de notação científica. Certo? Teve muito aluno que já matou essa questão diretamente pelo bizu que a gente deu na sala de aula, né? A gente deu na sala de aula. Se você tem 2,3 milhões, você vê a classe que tá esse número. O número está em milhões. 1 milhões são quantos zeros? São 6 zeros. São seis zeros, né? 6 zeros. Ó. Então, o mínimo de casas que a vírgula vai ter que andar vão ser 6. Como aqui ó, é 2,3 milhões, como depois da vírgula, né? A parte inteira você tem só a unidade, então fica 6 zeros. Se você tiver dezena, aí você aumenta mais um zero, fica 7 zeros. Na verdade, são 7 casas decimais. Né? 7 casas, vou botar assim, ó, 7 casas, que a vírgula vai ter que se deslocar. Se tiver centena, aí vai ser 8 casas que a vírgula vai se deslocar. Entendeu? Então, muitas vezes você não precisa nem transformar o número, né? Você já pode fazer diretamente e matar a questão. E logo para a alternativa correta. Tranquilo? Lembre-se que se a vírgula está se deslocando para a esquerda, o expoente fica positivo. Né? O expoente positivo. Se a vírgula estivesse andando para a direita, aí a vírgula o expoente do 10 ficaria negativo. Lembre-se desse detalhe. A questão 9 diz o seguinte: um estudante pesquisou sobre o ranking de corrupção, da corrupção no Brasil entre os anos 2007 e 2016. Com os dados obtidos, foi possível gerar o gráfico 1 com base nessas informações, a média aritmética. Aí você diz, mas o que é média aritmética, professor? Que eu não lembro mais. É a soma de todos os termos, né, dividido pela quantidade de termos. E quer saber a média aritmética aproximada da posição do Brasil no ranking de corrupção nos anos ímpares observados no gráfico 1. Os anos ímpares, gente, aí. 2017, que é ímpar, dá 72, né? Nós temos 72 aqui, aqui nós temos 75. Vamos somar todos os termos, aí. Só os ímpares que a questão quer, tá? 73. Aí nós temos em 2013 aí 72. A média aritmética aproximada da posição do Brasil no ranking de corrupção nos anos ímpares. Em 2013 foi 72, 2015 já foi 76. Pronto. Quantos anos eu somei? 1, 2, 3, 4, 5. Vou pegar todos esses valores aqui e vou ter que dividir por 5. Vou somar e dividir por 5, né? É a soma dos termos dividido pela quantidade de termos que você está somando. Então, nós temos aqui, ó, 7, 10, 18, vai 1. 1, 2, 3, 4, 5, 35, 1, 36. Então, você vai dividir 368 por 5, beleza? E aí, professor, qual é o gabarito? Vamos dividir? 368 dividido por 5. Vai dar 7, né? Que vai dar 35. Sobra 1. Baixa o 8. 18 dividido por 5, nós teremos um 3, que vai dar 15. Sobra quanto, professor? Sobra 3. Como não tem mais número para baixar, coloca a vírgula e acrescenta um zero, né? Dividido aqui por 5 vai dar 6. Então dá aproximadamente aí, dá exatamente, na verdade, 73,6. Essa foi a média da colocação do Brasil nos anos ímpares, né? É aproximadamente quanto? 74. Então gabarito letra D. Beleza, pessoal? Se tivesse letra E e tivesse 73, poderia ser gabarito? Não, por quê? Você pode até olhar aqui, a parte inteira é 76. Só que aí você tem que fazer a aproximação, né? Como depois da vírgula, né? O número que está após a vírgula, a casa decimal aqui é um número 5 ou maior do que 5, nesse caso é 6, aí a aproximação é para o maior, aumenta 1, vai para 74. Beleza? Se fosse 73,4, aí a aproximação seria para 73. Se fosse 73,3, seria para 73. 73,5, 6, 7, 8, aí aumenta mais 1. Vale lembrar desse critério aí de aproximação. Beleza? Aí nós temos aqui agora a 10ª questão.
E tu tem um caminhão que pode transportar no máximo 2,5 toneladas. 2,5 toneladas. Você sabe que uma tonelada. Lembra aí comigo? Aí? Uma tonelada tem quantos quilos? São 1.000 quilos. Beleza? 1.000 quilos. Então, se eu quero transformar tonelada para quilo, se eu quero transformar tonelada para quilo, é importante saber que basta você pegar a tonelada e multiplicar por 1.000. Então, nós temos aí 2,5 toneladas. Então, se eu multiplicar isso aqui por 1.000, nós teremos 2,5. Aí eu acrescento 2 zeros. 2.500 quilos. Aí você diz, mas por quê, professor? Porque multiplicar por 1.000 é a mesma coisa da vírgula andar 3 casas para a direita. 1, 2, 3. Beleza? Como aqui já tem uma casa decimal, eu só acrescento 2 zeros. Essa é a estratégia. Ao passar por um posto de fiscalização, a carga que ele levava não pode ultrapassar esse limite. Ou seja, não pode ultrapassar 2.500 quilos. Dentre as cargas seguintes, quais delas poderá transportar em seu caminhão? Pode ser a primeira? Pode, 250 quilos. Não pode ultrapassar. A segunda pode? Pode. 2.500. Já a terceira não pode. Porque é 2.501. Aqui é 2,5 quilos, pode. Aqui é 250 mil quilos, não pode. Então, as que podem ser carregadas ou transportadas é a 1, a 2 e a 4. 1, 2 e 4. Gabarito, letra D. Ó. Matou a questão. Beleza? Questãozinha de quê, professor? De unidade de medida de massa. Questão também bem interessante que nós vimos também na aula anterior. A turma 2 aqui não viu, né? Não deu tempo de chegar lá, mas a turma 1 com certeza viu isso aqui e está afiado nesse tópico aqui. Beleza? Nós temos outra questãozinha aqui que é bem interessante. Aí. Vem comigo aqui, a questão 11 aí. Na expressão, né? Aqui é uma expressão numérica. Você tem que saber calcular essas expressões numéricas, né? Que envolve radiciação, potência, né? É o quê? É um número racional negativo, não é um número racional, é um número não, é um número natural, é um número irracional. Como é que a gente faz? Para resolver isso aqui, né? Primeiro a gente tem que resolver as potências e as raízes, né? Então, o primeiro que eu tenho que resolver aqui é essa potência aqui, ó, o 0,1 ao quadrado. 0,1 ao quadrado é 0,1 vezes 0,1, que vai dar 0,01. Aí menos, quanto é a raiz cúbica de 1 sobre 1.000? Qual o número que é elevado a 3 dá 1? 1. Qual o número que é elevado a 1.000? Qual o número, desculpa, que é elevado a 3 que dá 1.000? É o 10, né? Porque 10 vezes 10 vezes 10 dá 1.000. Beleza? Então dá 1 sobre 10. Só que eu vou deixar tudo em decimal. Então, 1 sobre 10, se eu dividir 1 por 10, vai dar 0,1. É só pegar a vírgula e voltar uma casa. Porque como o denominador é 10, então volta só uma casa. Vou botar aqui 0,1. Mais o 57 sobre 1.000, é só você pegar o 57 e voltar 3 casas. Aí fica 0,057. 1, 2, 3. Dividir por 1.000 é só você voltar as casas para a esquerda. Beleza? Tudo isso dividido por quanto? Ó, 1 meio, se você transformar para decimal, dá 0,5, sabia? Porque 1 sobre 2 é a mesma coisa de 0,5. Vou deixar tudo em decimal. Pronto. Quando eu fizer 0,01 menos 0,1 mais 0,057, eu sei que esse número aqui vai dar negativo. Quanto, professor? Vamos fazer aqui primeiro. 0,1 menos 0,01. Eu sei que vai dar negativo, certo? Quando eu subtrair aí, ó. Vai dar quanto, professor? Se eu colocar um zero aqui, é o seguinte, primeiro eu vou somar esse aqui com esse, ó. Na verdade, eu vou somar os que têm sinais positivos. Acho que fica mais fácil. Hein? Eu vou pegar esse aqui, 0,01, e vou somar com 0,057, certo? Ó, 0,057. Depois eu subtrair o 0,1. Somando com 0,01. Ó, aqui dá 7. Aqui dá 6. 0, 0. Fica 0,067. Aí eu faço menos 0,1. 0,1 menos 0,067. Vou subtrair isso aqui. Ó. Eu sei que vai dar negativo, né? Porque conserva sempre o sinal do maior, né? 0,1 é maior do que 0,067.
Fazendo esse cálculo aqui, a subtração, né? Aqui pede emprestado, fica 0. Aqui fica 9, aqui fica 10. 10 menos 7 é 3. 3. Ó, cálculozinho aqui, ó. 9 menos 6 é 3. Aqui fica 0, aqui fica 0. Fica 0,033. Só que eu tenho que dividir isso aqui por 0,5. E eu passei um bizu na aula, né, de operações básicas, que quando você vai dividir por 0,5, no canto de você fazer a divisão, é só você multiplicar o número por 2. Se eu multiplicar esse número por 2, vai ficar 6,600. Vai ficar 0,066. Negativo, né? Então é um número racional negativo. Gabarito correto é a letra A. Matou a questão. Beleza? Preferi fazer tudo isso em decimal. É importante você dominar essa base, né, de operações básicas, saber trabalhar, né, fração, saber trabalhar número com vírgula, tá? Vai cair no Jefferson uma questão dessa, muito difícil cair uma dessa, tá? Mas é importante você praticar isso aqui para você dominar as operações básicas. Operações básicas para a prova, beleza? As duas últimas questões nós temos o seguinte: aí, 3 linhas diferentes, ônibus A, B e C, passam em um certo ponto a cada 8 minutos, a cada 12 minutos e a cada 20 minutos, respectivamente. Se às 6 horas essas três linhas chegam no mesmo instante, a esse ponto, em qual horário do dia as três linhas chegarão novamente no mesmo instante a esse mesmo ponto? É uma questão clássica de MMC. Não sei se vocês lembram, né? MMC. Nós trabalhamos isso também na aula anterior, né? Aí como é que faz aqui, professor? Aplicando aqui o nosso bizu, você vai pensar logo em um número que dê para dividir pelos três ao mesmo tempo. Se você é um aluno que tem dificuldade nisso, você tem que fazer com calma. E por 2, vai dividindo devagarzinho, utilizando os números primos. Se você quer fazer já de forma adiantada, você já pode colocar um 4 aqui, ó. Porque eu sei que o 8 dá para dividir por 4, que dá 2. Eu sei que o 12 dá para dividir por 4, que dá 3. E eu sei que o 20 dá para dividir por 4, que dá 5. Aí, de forma bem inteligente, eu sei que o 2, o 3 e o 5, eles são primos entre si. Aí o professor disse assim, quando você pega números primos entre si, você pode até parar e multiplicar os três, ó, que vai dar 30. Ah, então o MMC é só você fazer 4 vezes 30, que dá 100. E quanto, professor? 120. 120 minutos. 6 horas. Daqui a quanto tempo eles vão passar no ponto de ônibus, né? Ao mesmo tempo, novamente. É 6 horas mais 120 minutos. Só que você sabe que 120 minutos é 2 horas, né? 120 minutos é 2 horas. Cada minuto não é. Cada hora não é 60 minutos. Então 120 minutos dá 2 horas. Então gabarito letra D. Xi, professor, você fez ligeiro demais, ó. Aí, meu amigo, se você fosse fazer aqui, ó, no passo a passo, sou um aluno que não tenho esse potencial de fazer logo direto. Aí você vem devagarzinho. Por 2, aqui dá 4, aqui dá 6 e aqui dá 10. Aí por 2 de novo, professor. Aqui dá 2, aqui dá 3 e aqui dá 5. Aí você vai devagarzinho. Quando tiver um número par, é por 2. Por 2, aqui dá 1. Aí quando não dá para dividir, repete e repete. Aí por 3, aqui vai dar 1. Aí o 3 vai dar 1 e o 5 repete. Por 5, professor, dá tudo 1. 1, 1 e 1. Aí você pega todos esses números aqui e multiplica. E vai dar 120. Beleza? Importante você saber logo esse bizu aqui, ó. Por quê? Porque você vai logo direto para o gabarito, tá? Você ganhar logo muito tempo. Questãozinha de quê, professor? De MMC. Tudo bem? E a última que nós preparamos aqui para vocês é o seguinte, ó. Diz o seguinte, a questão 13, ó. Uma instituição de caridade distribuiu doces em comemoração ao Dia da Criança. Foram doados 512 chocolates, né? 512 chocolates. Nós temos 768 pirulitos. E nós temos 1.280 balas. Os doces foram colocados em saquinhos a fim de garantir que todas as crianças ganhassem
o mesmo número de chocolate, o mesmo número de pirulitos e o mesmo número de balas. Se o objetivo para atender o número máximo de criança, essa distribuição foi feita de forma que confeccionou mais de 500 saquinhos, cada criança ganhou 6 pirulitos, cada criança ganhou 5 chocolates, cada criança ganhou 10 doces. Eu vi aqui logo de cara que dentro dos saquinhos vai estar misturado. Vai estar misturado os chocolates. Vai estar misturados os chocolates, os pirulitos e as balas. Aí você já tem que se ligar no que o professor ensinou na hora da aula, né? Vamos lá. Deixa eu mostrar para você aqui. No final eu falo que eu explico o que eu tô falando agora, tá? Primeiro, qual é o número bom de eu colocar aqui? Um que dê para dividir pelos 3 ao mesmo tempo. Qual é o número que dá para dividir por 512, o número que dá para dividir por 768 e o número que dá para dividir por 1280, né? Eu não sei se vocês estão vendo aí que dá para dividir todo mundo por 4. Tá vendo ou não? Se eu colocar um 4 aqui, ó, dá para dividir todo mundo por 4. 512, se eu dividir por 4, nós teremos 128. O 768, se eu dividir por 4, nós teremos 192. E o 1280, se eu dividir por 4, dá para dividir por 8 no caso, né? Dá 320. Dá 320, tá? Será que dá para dividir de novo por 4? Dá para dividir de novo por 4. Hein? Se eu dividir de novo por 4, o 128, se eu dividir por 4, dá 32. Você vai dizer, mas professor, como é que você sabe que dá para dividir por 4? Porque os dois últimos algarismos, se eu juntar, dá um número divisível por 4. Pode olhar. 192 dividido por 4 dá 23. 192 dividido por 4 dá 23. O 320, se eu dividir por 4, a gente vai ter aí 80. 80. Beleza? Então nós temos aí 32, 23 e nós temos 80 também. Beleza? Show de bola. Na verdade, eu dividi foi errado aqui. O 23 não dá 23. Essa divisão aqui vai dar 48. 48, não é 23 não. Acabei vacilando aqui. Pronto. Aí. Deixa eu ver aqui se dá para dividir por 4 de novo. Vai dar para dividir por 4 de novo. Aí. Se eu dividir aqui por 4 de novo, aqui nós teremos 8, né? 48 dividido por 4, nós teremos 12. E o 80, se eu dividir por 4, nós teremos 20. E vai dar para dividir por 4 de novo. Aí. Aqui vai dar 2. Aqui vai dar 3. E aqui vai dar 5. Olha que coisa interessante. Beleza? Aqui vai dar 3. Aí o que, que acontece? Tá? O 2, o 3 e o 5, eles são primos entre si. Aí eu posso parar aqui. Posso parar aqui. Se eu multiplicar o 4 vezes 4 vezes 4, se eu multiplicar esses 4 bonitinhos aqui, ó, nós teremos 256. Beleza? São 256 o quê, professor? Saquinhos. Saquinhos. Onde em cada saquinho vai ter que ter 2 chocolates, vai ter que ter 3 pirulitos, vai ter que ter 5 balas. Ou seja, vai ter que ter 10 doces em cada saquinho. Você somar. Por isso o gabarito é a letra D. Tá? Letra D. Agora é interessante, porque se não misturasse dentro dos saquinhos pirulito, chocolate, né, com bala, a gente teria 256 doces, né, em cada saquinho, onde teria dois saquinhos de chocolate, 3 saquinhos de pirulito, né, e 5 saquinhos de balas, entendeu? É importante você ter esse conhecimento. Como mistura, o que acontece? Inverte. Aqui são os grupos, aqui vai ser a quantidade de saquinhos e aqui vai ser a quantidade de chocolate, pirulito e balas em cada saco. Beleza? Quantidade de doce em cada saquinho. Tranquilo? Então, matou a questão. A questão letrada diz assim, ó, o item, né? Foi mais de 500 saquinhos de doce? Não, foi 256.
A criança ganhou 6 pirulitos? Não, a criança ganhou 3 pirulitos. Ó. A criança ganhou 5 chocolates? Não, a criança ganhou 2 chocolates. Ele ganhou foi 5 balas, entendeu? A criança ganhou 10 doces? Gabarito letra D, 10 doces. Beleza? Isso aqui a gente usou um bizu, né? Um bizu. Pra quê? Pra ganhar tempo. Tá? Pra ganhar tempo na hora da resolução. É diferente de MMC. Quando você não faz com bizu, o MMC só termina quando chega no número 1 aqui. Ó. A não ser que você use o bizu aqui de números primos entre si, ó. Que você já ganha tempo. Mas se for usar o macete aqui que o professor ensinou, que só. Se você não for usar o macete que o professor ensinou, só termina no número 1 aqui. Beleza? Vale salientar esse detalhe aí importantíssimo. Tá? E o MMC multiplica todo mundo que está aqui. No MDC é diferente. No MDC só multiplica os que estão aqui do lado direito, né? E outra coisa importante, os números que dividiu todos ao mesmo tempo, você vai circulando, para no final você multiplicar apenas aqueles circulados, tá? Se você é um aluno que não gosta do bizu, você tem dificuldade, né? Você tem dificuldade na tabuada, você não sabe qual o número que dá para dividir pelos três ao mesmo tempo, eu aconselho a você ir no passo a passo, por dois. Só que vai demorar muito, né? Depois por dois de novo, aí depois vai fazendo até chegar ao resultado correto, beleza? Então, com essa questãozinha, a gente fecha aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, tá? Já curte, já comenta, já compartilha esse vídeo aí para a galera que está estudando para a provinha do IF. Tamo junto e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.